A aula de hoje é destinada à função definida por mais de uma sentença. Esse conteúdo está no livro de vocês nas páginas que vão da 115 a 119. Uma função pode ser definida por mais de uma sentença, e cada uma dessas sentenças vai estar associada a um subdomínio diferente. Sendo assim, se nós quisermos descobrir a imagem de um valor x em uma função com várias sentenças, vai ser necessário verificar aonde esse x está inserido, em qual subdomínio esse x pertence. Vamos ver alguns exemplos. Item A, fx é igual a menos 2x mais 3 se x for maior ou igual a zero. Ou seja, vamos usar essa sentença para valores maiores ou iguais a zero, tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5. E fx é igual a 4x ao quadrado menos x mais 5 se o x for um número menor que zero. Ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Outro exemplo, agora com três sentenças. Fx é igual a 2x se x for menor que menos 2. Então, se pegarmos valores menores que menos 2, tipo menos 3, menos 4, menos 5, nós vamos usar essa sentença aqui, 2x. Fx vai ser igual a x mais 3 se x estiver entre menos 2 e 1. Ou seja, menos 2 é menor ou igual a x, que é menor que 1. Aqui eu poderia usar o próprio menos 2, o menos 1 e o 0. E fx é igual a x ao quadrado menos 5, se x for um número maior ou igual a 1. Então, se eu pegar um número tipo 1, 2, 3, números maiores ou iguais a 1, a sentença que eu devo utilizar é essa aqui. Vamos resolver alguns exemplos para ajudar a fixar a ideia de função com várias sentenças. Exemplo 1. Dada uma função fx igual a x mais 1 se x for maior ou igual a 0 e 2x mais 3 se x for menor que 0, determine. Item A, f3. Quem seria f3? A primeira coisa que nós devemos saber é descobrir onde esse 3 está inserido, em qual parte do subdomínio. f3 é um número maior ou igual a zero, está aqui, ó. Portanto, devemos utilizar essa sentença. Sendo assim, fx é igual a x mais 1. Qual é o próximo passo? No lugar do x, ó, substituir por 3. Então, nós teríamos f3 é igual a 3 mais 1, porque no lugar do x colocamos 3. Agora é só somar. 3 mais 1 dá 4. O que seria a imagem de menos 3? Menos 3 é um número menor que zero. Ó. Ele está inserido aqui nesse subdomínio. Sendo assim, nós vamos utilizar esta sentença. Logo, fx é igual a 2x mais 3. Qual é o próximo passo? No lugar desse x aqui, nós vamos substituir por menos 3. Então, ó, vai ficar 2 vezes x, então 2 vezes menos 3 mais 1. Efetuando essa multiplicação, nós temos que fazer jogo de sinal. Então, ó, mais por menos dá menos. E 2 vezes 3 dá 6. Portanto, aqui dá menos 6. Menos 6 mais 1. Essa regrinha aqui é aquela de adição algébrica. A gente conserva o sinal do número de maior módulo e subtrai. Quem é o maior módulo aqui? Não é o menos 6? Então, ó, a resposta vai ser negativa. E subtraindo 6 por 1 dá 5. Logo, nós teremos como resposta menos 5. Item C. Quem seria f0? 0 vai estar inserido aqui, ó, nesse subdomínio, x maior ou igual a 0. Portanto, nós devemos utilizar esta sentença. Sendo assim, nós vamos ter que fx é igual a x mais 1. O que a gente vai fazer agora? No lugar do x, nós vamos substituir por 0. Substituindo por 0, ó, nós vamos ter 0 mais 1. E quanto é 0 mais 1? 1. Seguindo a mesma ideia da questão anterior, vamos resolver essa segunda questão. Então, dada uma função fx igual a x menos 2, se x for um número maior ou igual a 2, menos 4 se x estiver entre 0 e 2, ou seja, 0 menor ou igual a x, que é menor que 2, e x se x for um número menor do que 0. Sendo assim, vamos ao que está sendo pedido. Quem seria o item A? F igual a f de menos 2. O que a gente vai fazer aqui? Ó, nós vamos procurar onde está inserido menos 2. Menos 2 é um número menor que 0. Portanto, nós vamos utilizar essa sentença aqui. Ó. Logo, fx é igual a x. Qual é o próximo passo? No lugar de x, ó, vamos substituir por menos 2. Então, ó, no lugar de x substituindo por menos 2, como não tem mais nenhuma operação a ser feita, a imagem de menos 2 é o próprio menos 2. Item B, f5. Quem seria 5? 5 é um número maior ou igual a 2. Portanto, nós devemos utilizar esta sentença aqui. Ó. Assim, fx é igual a x menos 2. O que a gente vai fazer aqui? Ó?
no lugar do x, nós vamos substituir por 5. Substituindo no lugar de x o 5, nós vamos ter 5 menos 2. Quanto seria 5 menos 2? 3. O item C, f é 1. 1 ó, está justamente aqui, ó, neste intervalo. Ó. Ele está entre 0 e 2. Qual vai ser a sentença a ser utilizada aí? A sentença é que fx é igual a menos 4. Utilizando essa sentença, isso aqui é uma função constante. Ó. Não importa quem seja o x, a resposta sempre vai ser menos 4. Mas mesmo assim, substituindo no lugar do x por 1, vamos obter a resposta menos 4, porque não tem lugar para a gente substituir o x, certo? Quando o x for 1, y é menos 4. Terceiro exemplo é do Enem de 2015. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano. Um valor fixo de R$ 12 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso esse cliente utilize mais de 100 ligações, vai ser cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação. Ou seja, a partir da 100ª até a 300ª, nós vamos utilizar essa situação do valor adicional de 10 centavos. Porém, se o cliente fizer de 300 a 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32. Com base nessas informações, vamos responder o que está sendo pedido. O item A lei que define a função P do plano pelo número de ligações, x. Como é que nós vamos descobrir quem seria essa lei que define a função? Vamos observar o que foi dado para a gente. Inicialmente, ó, diz que para valores menores ou iguais a 100, vai ser um valor fixo de R$ 12. Portanto, nesta situação deste subdomínio aqui, x menor ou igual a 100, a sentença vai ser fx igual a 12. Para valores que estão entre 101 e 300, nós vamos ter um adicional por cada ligação. Ou seja, se 101 for menor ou igual a x, que é menor ou igual a 300, nós vamos ter que usar uma sentença desse tipo aqui, ó, que seria os R$ 12 mais um acréscimo de 10 centavos por cada ligação que ultrapassar o 100. Como nós não sabemos quem é essa quantidade de ligações que vai ultrapassar o 100, nós vamos chamá-la de x. Ó. Vai ser a quantidade de ligação aqui que o cliente faz. Por último, ó, para valores que estão entre 301 e 500, temos um valor fixo de R$ 32. Ou seja, nesse subdomínio que é 301 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 500, a sentença dessa função é fx igual a 32. Com base nisso tudo que foi dado para a gente, a lei de formação dessa função é que tem mais de uma sentença. Ó. Observa aí o que vai acontecer. Ó. Vai ser 12, se x for menor ou igual a 100, que veio daqui. Vai ser 12 mais, abre parênteses, x menos 100 vezes 0,10, se 101 for menor ou igual a x, que é menor ou igual a 300. E vai ser 32 se x for um valor que esteja entre 301 e 500, ou seja, 301 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 500. Essa é a lei de formação. Item B. Qual será o valor do plano se uma pessoa fizer 110 ligações? Então, a primeira coisa que nós devemos saber é que esse 110 aqui é o valor x das ligações. E daí nós vamos observar aonde ele está inserido na função que foi dada anteriormente. 110 ligações é um valor que está entre 101 e 300. Ó. Ele está neste subdomínio aqui. Logo, a sentença que nós devemos utilizar é essa, 12 mais, abre parênteses, x menos 100, vezes 0,10. Assim, nós vamos dizer que px é igual a 12 mais x menos 100 vezes 0,10. Quem seria esse x? É justamente o número de ligações, 110. Então, no lugar do x, a gente substitui aqui por 110. Ó, 110, 110. Qual é o primeiro passo? Resolver o que está dentro do parêntese. Quanto é 110 menos 100? Dá 10. Então, ó, 110 vai ser igual a 12 mais 10 vezes 0,10. O próximo passo é resolver o que está aqui, ó, nessa multiplicação. Resolvendo a multiplicação, nós vamos ter que 10 vezes 0,10 dá igual a 1. E 12 mais 1 dá igual a 13. Então, quer dizer que uma pessoa que está nesse plano aí vai pagar R$ 13 se fizer 110 ligações. Vamos observar agora um exemplo que utiliza gráfico. Dada a função fx igual a x menos 3 se x for um número maior ou igual a 3 e menos x mais 3 se x for menor que 3, esboce o gráfico da função. Então, ó, como nós podemos perceber, tem dois subdomínios aqui, valores maiores ou iguais a 3 e valores menores que 3. Iniciando com valores maiores ou iguais a 3, nós vamos usar esta sentença aqui, ó,
Assim, nós vamos ter fx é igual a x menos 3. O que acontece? Ó, isso aqui é uma equação do primeiro grau. O gráfico da equação do primeiro grau é uma reta. Então, nós só precisamos de 2 pontos. Então, vamos colocar a tabelinha aí. E o primeiro valor de x que nós vamos pegar, já que é maior ou igual a 3, vamos pegar o 3. Ó. Então, no lugar do x aqui, ó, nós vamos substituir por 3. Então, como é que fica? Ó? No lugar do x, 3 menos 3 dá 0. Isso quer dizer que quando o x for 3, a imagem y vai ser igual a 0. O próximo valor que nós vamos pegar é o 4. Então, o que acontece? No lugar do x, vamos substituir por 4. Então, ó, no lugar do x, 4. Então, quando seria 4 menos 3, dá 1. Quando o x for 4, a imagem y é igual a 1. Com esses dois valores aqui, esses dois pontinhos, nós já podemos descobrir quem seria o gráfico dessa parte da função, certo? Olhando aqui no plano cartesiano, já que nessa situação nós vamos pegar os valores maiores ou iguais a 3, ó, que está aqui à esquerda do 3. Onde é que ficaria esse pontinho? 3 e 0. 3 e 0 está no eixo, ó. Esse pontinho está aqui, ó. X é 3 e y é 0. O próximo ponto, x é 4 e y é 1. Ó. Vai estar aqui nesse encontrozinho aqui, ó, x4 e y1. Agora, basta que a gente ligue esses pontos e nós vamos ver quem seria o gráfico dessa função. Ó. Não esquecendo que ele não pode passar daqui, porque só nós vamos pegar valores maiores ou iguais a 3. E daqui ele vai embora. O próximo subdomínio é quando x é menor que 3. Quando x é menor que 3, qual é a função que nós vamos utilizar? Qual é a sentença? Fx ó, é igual a menos x mais 3. Então aqui eu só posso pegar valores menores que 3. De novo, isso aqui ó, é uma função do primeiro grau. De novo, para trabalhar com ela, vamos descobrir apenas 2 pontos, porque o gráfico dela é uma reta. Sendo assim, ó, qual seria o valor menor do que 3? 2. Então, no lugar do x, nós vamos substituir ó, por 2. Quanto seria menos 2 mais 3? 1. Quando x for 2, y é 1. O próximo valor menor do que 3 é o próprio 1. O que a gente vai fazer agora? No lugar do x, vamos substituir por 1. Nós vamos ter menos 1 mais 3. Quando seria menos 1 mais 3? De novo, aquela mesma regra. Conserva o número do sinal de maior módulo e subtrai. Então, maior módulo não é mais. Então, vamos conservar o sinal de mais e subtrair. Quando seria 3 menos 1? 2. Quando x for 1, y vai ser 2. Agora é só marcar esses pontos aí no plano cartesiano. Primeiro ponto, ó, x é 2 e y é 1. Esse pontinho vai estar aqui, ó. x2 e y1. Próximo pontinho, ó, x1 e y2. x1 e y2. x1 e y2. Agora, basta que a gente ligue esses pontos para descobrir quem seria essa parte do gráfico. Ó. Lembrando que esse aqui também não pode passar, porque aqui só seriam os valores menores do que 3. Sendo assim, ó, do lado de cá está essa sentença, fx igual a x menos 3, e do outro lado está outra sentença, fx é igual a menos x mais 3. Está aí o gráfico dessa função com mais de uma sentença. Com esse exemplo, a gente encerra o assunto de hoje. Até a próxima. Tchau.